Muito bem-vindos, meus queridos. Aqui é o Realista de Mercado mais uma vez. Pois é, galera, eu tava aí sumido, né? Tinha deixado aí um pouco de lado esse projeto do YouTube, porque eu estava com outros afazeres, estudar mercado e acompanhar o mercado e fazer outras coisas também levam tempo e às vezes as edições dos vídeos é que me deixava aí um pouco mais atarefado, porque não era muito fácil, né? Eu não sabia de fato mexer com isso. Eu tive que aprender para fazer essas edições, cortar, dinamizar um pouco o vídeo. Tentei fazer uma vinheta, não deu muito certo, mas enfim, hoje eu tô aqui para trazer para vocês um estudo em cima do papel VEG, né? Um estudo de swing trade. Às vezes as pessoas me perguntam, falam assim: "Ah, mas qual que é a diferença analisar um swing para um day trade?" Pessoal, não tem diferença. A diferença é que o time frame ele é maior. Quando você trabalha com um time frame maior, você está usando um gráfico mais lento, é menos suscetível a ruídos do mercado, porque no intraday, por exemplo, ali quando você está utilizando para fazer é, day trade, por exemplo, um day trade, você está ali muito mais suscetível às flutuações bruscas do mercado, ou seja, sai uma notícia, o preço já vai descontar na hora, às vezes pega seu stop, dá uma bagunçada na sua análise, o papel então ele fica muito mais volátil, não tanto quanto é, é o 2 minutos, 1 minuto, por exemplo, mas essa volatilidade ela pode estar ali te prejudicando. Quando você está falando em swing trade, o que acontece? Você está livre desses ruídos, o mercado você tem mais tempo para analisar, mas os padrões são basicamente os mesmos, e é isso que eu hoje vim trazer aqui para vocês. É um tipo de operacional que a gente chama aí de... Como é que chama, gente? Fugiu o nome aqui da minha cabeça. Fugiu o nome da minha cabeça aqui agora, mas eu vou lembrar e aí eu falo para vocês. Trade System. Você utiliza um Trade System ou um setup, ele funciona em diferentes tempos gráficos. E é isso que eu vim trazer para vocês. Então, galera, o papel aqui a ser analisado é VEG. A gente pode ver aqui. Quer ver? Eu vou botar aqui uma ferramentinha aqui. Aqui. Aí. Então, o papel aqui a ser analisado é VEG. Teve essa esticada aqui, ó, mais ou menos em final de setembro, início de outubro. O papel deu essa esticada monstra, deu alguns trades aqui no intraday. Só que para swing eu ainda não estava analisando esse papel para efeitos de swing. A gente pode ver que ele veio de uma tendência de alta, né? Fez essa lateralização aqui em forma de um canalzinho aqui. Tá vendo? Eu tô fazendo esses desenhos meio grosseiro para não tomar muito tempo. Depois foi aqui fazendo essa lateralização para cima da média, um formato meio de cunha, né? Um padrãozinho de cunha. Foi afunilando, afunilando, rompeu e teve esse excelente movimento de alta, que foram vários dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí mais do que uma semana aí, 7 dias, acho que 7 dias de alta contínua. Então, até aqui, depois que o papel dá essa esticada, galera, não tem nada a se fazer. Lembre-se que o dinheiro sai do bolso do impaciente e vai para o bolso do paciente. Igual, eu presto uma assessoria para o meu primo, eu gosto de ver os investimentos dele crescer, porque eu trato ele como um irmão e para mim ele é um irmão, então é uma satisfação imensa poder estar trabalhando com ele. E eu falo para ele, mano, olha, nós esse mês não vamos fazer aportes, nós não vamos aportar, porque a gente utiliza da análise técnica para fazer as melhores entradas e fica de olho naqueles papéis que nos interessa a longo prazo e nos interessa por uma análise fundamentalista. Associando essas duas técnicas, você consegue comprar mais papel, porque o que gera dividendo para você é o número de ações que você tem. Quando a empresa vai ali soltar o pagamento dos seus dividendos, ela paga por ação. Então vai pagar ali uma quantidade X de centavos por ação. Então, quanto mais ações você tem daquele papel que você acha interessante ter em sua carteira, mais você vai receber em dividendos, em proventos em si falando. Então, galera, eu falo, olha, não é o momento certo de aportar, nós vamos esperar, agora não é a hora.
E às vezes isso implica você ficar 1, 2, às vezes 3, 4 meses sem fazer nada no papel, só esperando ele andar. Por quê? Se você é afoito, compra em região de topo, você vai ser no mínimo estopado ou vai casar com aquele papel ali se você tiver falando. Aí depois você fica falando assim, ah, mas é a longo prazo, longo prazo. Longo prazo. Ah, longo prazo. A longo prazo o quê? Isso aí você tem que tomar cuidado para não utilizar de desculpa ou negar que você deveria ter estopado se você está tratando de swing, entendeu? Às vezes isso acontece, o cara é um swing trader, ele gosta de fazer swings, mas aí quando o negócio vai contra ele fala que não, é a longo prazo, estou investindo, agora sou investidor. Não, cara, pera lá. Às vezes reconhecer, às vezes não. Reconhecer que errou é uma forma de utilizar o stop. Estopou, cara, acabou. Por isso que você tem que trabalhar dentro do gerenciamento, não fugir ao gerenciamento e ir pro jogo. Deu sobreviver ao mercado. Então não sai fazendo loucura aí e depois vem utilizar essa desculpa aí de que você tá fazendo investimento a longo prazo, que agora você é um investidor, não swing trader. Ora, rapaz. E tipo, então, acabei de analisar aqui, o mercado entrou em região de topo, depois teve esse dia aqui de perda forte, tá vendo? Deu uma lateralizada, agora eu dando uma olhada aqui, dá para forçar aqui o padrão gráfico de diamante. Lembrando que o diamante são dois triângulos, né? E o triângulo tem aquelas diferenças ali do triângulo ascendente, assimétrico, simétrico, tem tudo isso, mas triângulo basicamente é pro lado que romper, você espera um pullback, ou dependendo, você entra até o contrário. Isso é matéria para mais vídeos, para mais para frente a gente vai falar. Aí o mercado lateralizou aqui, começou a perder. Eu vou apagar essas duas linhas que eu fiz aqui para você entender basicamente o que eu quero mostrar. Então vamos supor que você não viu essa figura aqui. O mercado veio, fez o fundo, fez um fundo aqui, ó. Fez um fundo aqui, depois esticou, não deu conta de romper, fez um pivô de baixa, que é exatamente esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Fez um movimento de impulso, corrigiu mais ou menos aqui de olho, dá para ver que foi mais ou menos na região de 50. Então a gente fica atento, porque isso aqui pode demonstrar para nós que o mercado ele vai tomar uma tendência contrária do movimento que vinha, né? Porque já fez um topo mais baixo que o outro, ó. Um topo mais baixo que o outro. Fundo ainda não tinha perdido o fundo, mas aqui o pivô já estava armado. O pivô se confirmou aqui, ó, na perda desse fundo. E aqui deixou para nós um pullback de pré-rompimento. Então aqui, ó, temos o primeiro ponto de entrada para swing trade. Um pullback de pré-rompimento. E lembrando que esse padrão gráfico, ele é utilizado no intraday, com gráfico de 5 minutos. Eu tenho o primeiro movimento de impulso, o mercado corrige, depois ele deixa um pullback de pré-rompimento. Pullback de pré-rompimento ele é cotado como um dos movimentos mais fortes. Então, geralmente após o pullback de pré-rompimento vem uma barra, ó, uma barra forte com bastante volume. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Se você está procurando uma venda aqui, já acreditando que na perda desse fundo aqui o mercado já reverteu, o que é o ideal? Vende na mínima com o stop acima desse topinho aqui, ou então no topinho, deixa ali um pouquinho de ponto pro santo no topinho. No outro dia, o que aconteceu? No outro dia não, quando perdeu a mínima na sua entrada, movimento forte com volume, um volume muito maior do que todos os outros dias, o mercado andou. Eu já calculei isso aqui, deu mais ou menos 5%, 5,5% do movimento do pivô aqui, no segundo alvo de 100%, ou seja, o movimento projetado deu aqui 100%, 100% você vaza fora, porque já está começando a chegar em regiões de suporte, tá vendo? Após esse breakout aqui, começando a chegar em região de suporte, segundo alvo é um alvo excelente, geralmente o mercado busca sim o segundo alvo para você estar operando. Quer ver? Eu vou tirar aqui, colocar os níveis de Fibonacci aqui mais ou menos na cara para você ver, tá vendo aí? Buscou segundo alvo, basicamente quase que você acertou o fundo. O mercado ele violou, mas ele fechou sempre acima do segundo alvo aqui. Então, meu amigo, pega seu dinheirinho, bota na capanga e vai embora.
Depois disso, o mercado deu um outro trade por cima. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Mais ou menos o mesmo movimento que a gente também opera no intradia, ó. O que é isso aqui? Outro pullback de pré-rompimento. Olha lá, fez fundo, vou tirar pra gente ver aqui. Ó, fez um fundo mais alto. Armou, rompeu aqui, confirmou o pivô. Com um pullbackzinho de pré-rompimento, olha para você ver aqui que o volume dessa regressãozinha, olha lá, ó, o volume aqui estava baixo, volume baixo. Então você já deixa a sua ordem aqui por violação, igual aconteceu lá, igual eu falei, o pullback de pré-rompimento é um dos pullbacks mais fortes que se tem no mercado. O que acontece? A tendência é que venha uma forte explosão no rompimento. Exatamente foi o que aconteceu. Forte explosão no rompimento, você carrega aqui pelo nível de Fibonacci novamente, ó. 100%, o mercado tá caminhando. Aqui você vai protegendo o seu lucro, ó. Fechou aqui, stop. Fechou aqui, stop. No barra. Tranquilo, sem calor, tá vendo, galera? Então, o que eu quero mostrar aqui? Que os movimentos do intradia servem para os estudos no diário. Eu tinha muito essa dúvida, às vezes, quando eu comecei, eu olhava muito para índice dólar, então só ficava ali no gráfico de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Tinha um contato com time frames maiores, por exemplo, os 30 minutos, até mesmo 15, 60, mas eu não sabia fazer a análise, eu ficava com essa dúvida. Será que eu analiso um gráfico de time frame maior por meio do jeito que eu analiso um gráfico de time frame menor? Basicamente sim. Claro que os movimentos vão demorar mais, mas aqui tem um macro estudo em cima do gráfico diário. Agora, se eu for analisar um micro estudo, aí eu vou analisar o que? Vou analisar a sobreposição de vela, vou analisar onde tudo aconteceu, o que está acontecendo. Entendeu, galera? É assim que vai funcionando. Olha lá. Espera aí que meu trade aqui no índice acabou de bater no alvo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês um pedacinho. Vou puxar a tela aqui, ó. Olha lá, aqui no caso foi um pullback, ó, de pós-rompimento. Depois eu faço essa análise. Bateu no alvo 100%, vaso fora, feliz. E não tem segredo, tá vendo? Aí, galera, voltando aqui. É basicamente isso. Você faz essa análise macro do jeito que você faz o intraday. Agora, se você for aprofundar, aí você vai ver os pontos de abertura, fechamento, onde fez máxima, contar os candles, ver o semanal, olhar onde deu a máxima do semanal, o volume. Então essa análise é mais brusca para dentro do intraday, aí você vai fazer com maior foco. Mas para você fazer uma análise macro, para te auxiliar nos swings trades e também no mercado intraday, é basicamente a mesma análise que se faz, tá bom? Então o Realista de Mercado fica por aqui mais uma vez, e a meta agora é colocar para vocês aí um vídeo por dia. Mas para isso eu não vou fazer edição, você fica aí com paciência, se quiser adiantar, bota para o trem começar a rodar em 1.5x, né, de velocidade. Mas esse trem de fazer edição me enrola demais. Então, isso aí, galera. Abraço e falou!